Estamos vivendo um dia mau, mas nós não poderíamos deixar de estarmos aqui para poder estar trazendo a palavra de Deus. Eu pensei em ligar para poder falar que não ia poder estar aqui, por causa do dia mau que estamos vivendo. Mas ficamos com medo, porque muitas das vezes colocamos as nossas coisas na frente da obra de Deus, né? Deixamos de fazer as coisas por causa do resfriado, por qualquer coisa inventando desculpa, né? E nós tememos ao Senhor, né? Então o adversário, irmão, ele trabalhou para mim não estar aqui hoje, e trabalhou muito, mas o meu negócio é com Deus, porque quem me tirou do mundo foi Deus. Quem me limpou da lepra foi Deus. Quem me tirou da droga foi Deus. Quem me tirou do mundo da prostituição foi Deus. Então podemos perder o braço, uma perna, podemos perder o marido, a mãe, o pai, né? Perdemos um filho, irmão, né? Perdemos um filho nesses dias e o Senhor tem nos colocado de pé. Porque a palavra de Deus diz, irmão, que Deus não faz nada sem antes avisar os teus. Não estamos aqui, irmão, para poder comover os irmãos, não. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos contar a nossa necessidade para os santos. Né, irmão? E os irmãos são meus irmãos de Cristo e estamos aqui divididos como os irmãos dessa dor. Louvado seja o nome do Senhor, mas que os irmãos possam crer que o mais importante, irmão, de tudo aquilo que o Senhor nos dá, e quando é o nosso filho, se ele quiser tomar, ele toma. Porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Assim, pastor? Isso é um ditado do mundo, não é um ditado da igreja, não. Mas nós devemos estar atentos porque os nossos filhos dão por nós. A nossa casa não é nossa. O nosso carro não é nosso. A nossa roupa não é nossa. Porque no pó nós viemos e ao pó nós vamos voltar. Então não coloque o teu coração em nada, irmão. Porque onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Amém? Vamos ler, o irmão coloca aí o dedinho. No livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 26. No versículo 16. Os irmãos ficam atentos, amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, e toda honra e toda glória é o meu Senhor. E diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque tu transgrediste. Nem será isso para a tua honra da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. 2 Reis, capítulo 5, no versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmão, quando eu estava vindo para cá, passou-se essa semana
e nós estamos assim meio na agitação, e eu tinha esquecido até qual era o tema. E nós corre daqui, corre dali, né? Não pegamos na palavra para meditar. E quando foi hoje, planejei, eu fiquei em casa, falei, Senhor, tenho que meditar na tua palavra, porque eu vou estar trazendo a tua palavra. E aí daqui a pouco o telefone tocou, e era uma irmã muito necessitada de poder conversar, de uma situação muito triste que ela está passando. E ali, irmão, nós queremos falar, conversar, chorar, desabafar com alguém, e a irmã liga, e durante 2 horas ficamos no telefone, eu ali conversando com ela, e não pudemos pegar na palavra de Deus. Aí o Senhor, Ele falou comigo, falou ao meu coração, que quando nós não temos, é aí que o Senhor quer te usar para dar. Sabe por quê, irmão? Porque não é você que tem alguma coisa boa para dar. Não somos nós que damos coisas boas alguma para alguém. Se nós fazemos alguma coisa boa, não é pelo nosso mérito, mas é o Espírito de Deus que faz essas coisas. Porque a Bíblia diz no livro de Jeremias que o coração do homem é enganoso e para nada presta. Não somos bons, irmão. Somos maus. Somos maus desde o nosso nascimento. E se fazemos alguma coisa boa, é o Espírito de Deus que faz, irmão. Porque a nossa carne não quer fazer, não. A nossa carne quer olhar para o nosso eu. Mas, irmão, nós não somos assim, não. Nós somos, irmão. Nós somos maus. E quando fazemos alguma coisa boa, é porque o Senhor nos usou para fazer. E quando estávamos indo para cá, eu falando com o Senhor, que eu vou passar. E o tema, e o Senhor está deixando no meu coração, e me lembrar de 2 passagens a qual nós falamos há uns 15 dias atrás. E Deus me fazia lembrar da passagem do cego de Jericó e do outro cego que se banhou lá no tanque de Betesda, né? Há um cego, paralítico, né? É o paralítico. Há um paralítico que
manda quem pode, quem tem juízo. E nós não vamos fazer obra. E Deus criou uma situação que permitiu que o meu filho fosse parar dentro do cárcere. E ali nós fomos visitar. E através de visitar o nosso filho, tivemos que visitar o filho dos outros também. Porque às vezes Deus quer fazer de um jeito, mas se não faz, você vai fazer de outro. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não é uma palavra que está escrita na Bíblia, não, mas serve para os dias de nós, os nossos dias de hoje. Porque Deus, Ele pode, Ele manda, mas muitas das vezes nós não temos juízo e não queremos obedecer. Queremos fazer aquilo que nós queremos no nosso próprio entendimento. E Deus, por causa da desobediência do povo, colocou Israel para ser aprisionado. E aquela menina foi trabalhar lá de empregada doméstica. E através dela, Naamã ouviu falar do profeta. E ele foi até o profeta. Irmãos, o profeta representa Deus. Às vezes, quem está lá fora vai até Deus humilhado, carregado, vai ter a dor. Mas quem está dentro não vai. Às vezes estamos tão acomodados dentro da casa de Deus, irmão, que nós não chegamos mais a Deus. Nós vamos para a igreja, nós colocamos a roupa, vestimos o cabelo, pegamos a Bíblia e vamos para o templo. Mas não vamos até Deus. Aí o Senhor palestrava comigo sobre isso assim. Naamã era leproso, mas não conhecia Deus. E Jesus, quando o Senhor falava comigo, e Gezi era leproso e conhecia Deus. Havia duas diferenças de lepra. A lepra de Naamã estava na carne. E a lepra de Gezi estava no coração. O homem não via, mas Deus via. E Deus falava comigo e eu falava com o Senhor: Senhor, por que o profeta não curou Gezi? O profeta sabia como era o coração de Gezi. O profeta sabia por que Deus não fez acontecer algo para que ele fosse logo expulso. Porque Deus nos dá oportunidades. Porque Deus nos dá oportunidades. E a Bíblia diz, irmão, da mesma maneira que Uzias se indignou, porque não era para ele fazer aquele negócio, mas ele fez porque havia uma arrogância no coração dele. Ele é o rei, ele é o cara, ele é o bambambam, e ele foi fazer o que não era para fazer. E os sacerdotes de Deus vieram para ele e mandaram ele sair. E ele se indignou. O que é vocês para fazer? O que vocês estão pensando? Ele se indignou. E a Bíblia diz, irmão, que a lepra apareceu na festa diante do altar, diante dos sacerdotes, para todos verem. Irmão, ele não era leproso, ficou leproso naquela hora, não. Ele já era leproso dentro, mas naquela hora Deus colocou para todo mundo ver. É assim a nossa vida, irmão. Às vezes estamos leprosos dentro da casa de Deus, e achamos que Deus não está vendo. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo. Tudo vê, tudo contempla, tudo sabe. Semana passada Deus estava aparecendo comigo algumas coisas e eu falando com o Senhor. E o Senhor falava, eu falava com o Senhor pode ser isso, pode não ser, né? E sobre os chamados e os escolhidos. E entrando nessa passagem do paralítico, um seguiu Jesus e foi curado. E o outro foi curado? Foi também. Mas ele não seguiu. Ele não conheceu, ele não sabia. E o Senhor falava comigo que muitos ele faz. Deus dá livramento, Deus cura, Deus abre porta, né, irmão? Deus ele faz, ele abençoa e não serve a Jesus. E muitos ele não faz e serve a Jesus. Há dois tipos de paralítico: aquele que segue a Jesus e aquele que não segue. E o Senhor ele palestrando ao meu coração sobre multidão, irmão. O que eu estou querendo dizer para você nesta noite? Que o nosso Deus, ele não se deixa escarnecer. Naamã não era do povo de Deus e foi até o profeta. Ele também se indignou, mas ele desceu. E o interessante, irmão, ele se indignou, mas ele não serviu a Deus. Quando
Se você é servo de Deus, você não pode fazer o que você quer. Amém? Você tem que fazer o que o teu Senhor manda. Você tem que fazer o que o teu Senhor manda. Porque você é servo. Foi falado aqui que Jesus alguns fez. E eu fiquei imaginando, irmão, a situação de Jesus, o Filho de Deus, descendo ao mistério. Jesus teve que fazer o quê? Descer. Porque para tu limpar o pé, irmão, tu tem que descer. E não pode abaixar, não pode descer de qualquer maneira, não, pastor. Tem gente que está se humilhando, que está jejuando, que está indo para o monte, achando que está consagrando a vida de qualquer maneira. Desce no monte e xinga o marido de tudo quanto é jeito. Desce no monte e fala de todo mundo. Desce no monte e vai para a internet e fica 24 horas na internet. Jejua, prega, mas não obedece. É um crente que desce de qualquer maneira. Como é que eu sempre falo com as irmãs? Nós que somos servos de Deus temos que vigiar mais, né? Porque mulher e homem é diferente. Né? Quantas servas de Deus é um exemplo nosso de descer de qualquer maneira. Desce e não põe a mão atrás. Agora fica na frente dos outros assim, lá, levanta. Mas quando você tem o pudor, aleluia, você tem que descer com jeitinho, irmão. Sabe por quê? Porque tem casal, não tem que ver essa parte, não. Tem que saber descer. Para descer na presença de Deus, tem que saber descer, irmão. E às vezes descemos de qualquer maneira. Ai, estou morrendo. Tem que ir para a igreja. Ficou um dia todo na internet e depois corre para chegar na igreja na hora. Acha que Deus não está vendo, irmão. Está correndo, mas não é por causa de Deus, não. Para os outros não falar que ela chegou atrasada. Para os outros não falar que ele chegou atrasado. Salve quem está trabalhando, irmão. Quem está trabalhando é outra coisa. Mas a maioria das irmãs fica em casa, vê novela, vê internet, faz isso, faz aquilo, fica com os netos, aleluia, ocupa o seu tempo e depois corre para a igreja. Como se Deus ele se agradasse nosso tempo, irmão. Nós temos que dar as primícias para Deus. Descemos de qualquer maneira. É igual quando o povo dá o dízimo. Eu tenho que dar o dízimo porque senão o pastor vai falar. Já recebe murmurando. Ele já recebe questionando porque ele tem muita conta para pagar e ele tem que dar o dízimo. Poxa, se eu não tivesse que dar o dízimo, ia sobrar mais. Está descendo de qualquer maneira. É sacrifício de touro, irmão. Deus ele não te chamou para sacrificar. Deus te chamou para adorar. Sacrificar somente a nossa carne. Pode dizer o sacrifício que Deus quer. Não é o sacrifício da lei, de pecado, de matar os animais, não. É o sacrifício da graça. E é pior. Porque na lei, tu tinha que ser encontrado na cama para ser adúltero. Agora, se tu desejar o teu irmão ou a tua irmã, no teu pensamento, tu já é um adúltero. No teu pensamento, se tu cobiçar o que é dos outros, você já é ladrão.
3, 4 vezes. E foi por caminhos que não agradaram ao Senhor. Voltou, saiu, voltou. E nesses tempos, no ano passado, Deus me deu um sonho. E no sonho Deus revelava e falava o que ia acontecer com ele. E ele estava na igreja. E contando o sonho para ele, ele falou: mãe, mas eu não estou fazendo nada, eu estou na igreja, ele é meu filho. Se Deus está mostrando, é porque o diabo está trabalhando. Nós temos que vigiar. A Bíblia diz que está em pé, busque para que não caia. Um abismo vai chamando outro abismo. Ele estava na igreja, mas ele estava na brincadeira. Um diácono da casa de Deus, um varão que ficava 21 dias à noite, orando, jejuando. Quando ele começou a desobedecer, um abismo foi chamando outro. Sabe o que acontece quando a gente se torna desobediente? Tudo se transforma normal. Tudo se torna normal. A gente está perdendo um pouco daquele temor, porque Deus ele não está fazendo nada. Deus não está matando, não está esfolando, como fazia na época da lei. E o sacerdote, se ele pecasse, ele morria fulminado dentro do templo. Sabe o que ele tinha que fazer? Botar uma cordinha no pastor, no sacerdote, e ele entrava no templo para orar. Se ele não voltasse, o povo puxava, ele estava morto lá dentro. Agora, entra sacerdote, entra ovelha, entra todo mundo, de qualquer maneira, com a lepra escondida. Deus não está levando na carne, irmão. Mas o Senhor falou para Adão: Adão, de toda a árvore do jardim tu vai comer, mesmo da árvore do meio. No dia que tu comer, você morrerá. Adão morreu, irmão? Não morreu carnalmente, mas morreu espiritualmente. E quantas vezes nós estamos nos alimentando do que não é para nos alimentar, fazendo o que não é para fazer, e já estamos mortos na casa de Deus, irmão. Muitas das vezes o pecado não vai se manifestar para todo mundo ver, mas o diabo ele vê. O diabo ele sabe. O diabo ele nos conhece. Ele sabe que a gente faz dentro da nossa casa. Uma certa vez o meu filho, nessa dança dele, nessa vida dele, ele foi preso 3 vezes. E 3 vezes ele fugiu. E eu entreguei ele de novo para a polícia. Porque eu pregava a palavra, eu não podia ter um filho fugitivo dentro de casa. Né? De repente alguns iam falar assim: foi livramento de Deus. Não, irmão. Se ele é foragido, ele é criminoso, você tem que pegar para a justiça. Se fosse o filho dos outros, tu ia caguetar, porque tu ia ficar com medo. Por que teu filho tu não entrega? E ele foi preso. E quando houve o recolhido tremendo, irmão, Deus tirou ele pela porta da frente. E uma das vezes que ele se desviou, ele foi para um determinado lugar. E quando ele chegou nesse lugar, ele se consultou lá com o demônio, com a pitonisa. E ele falou assim para a pitonisa. E a pitonisa falou para ele que ele ia viver quantos dias, e se ele não voltasse para casa, ele ia morrer. E ele falou: e a minha mãe? Aí o demônio falou: eu não gosto da tua mãe. A tua mãe não deixa tu fazer nada, né? Tu não pode escutar uma música, tu não pode ir para o baile. O diabo ele sabe, irmão, quando você é omisso com o teu filho. O diabo ele sabe quando você quer agradar mais o teu marido do que a Deus. O diabo ele sabe quando o homem quer agradar mais a mulher do que a Deus. Quando quer agradar mais os filhos do que a Deus, irmão. Adorarás somente um teu Deus. Eu amo meu marido, mas se ele for pedra de tropeço na minha vida, eu largo meu marido. Se ele
Jesus. Quando Pedro falou que ia impedir o mistério, a obra de Jesus, Jesus falou para Pedro: atrás de mim, Satanás. Vai uma irmã hoje falar algo para mim que não é de Deus, a irmã desligada, ou o pastor desligado, ou o irmão desligado, aí eu falo para o irmão, para trás de mim, Satanás. Vou falar que eu estou desviada, que eu estou demoniada, porque nós ouvimos e falamos aquilo que nós aprendemos e às vezes aprendemos errado. Não quer dizer, irmão, que nós vamos tratar mal, mas nós temos que saber o que é Deus e o que não é. Naamã desceu 7 vezes e ele ficou curado. Uzias não quis descer, continuou leproso, né? O Geazi, que estava servindo junto com o profeta, ele era curado na carne, mas era leproso espiritualmente. E nesta noite, irmão, o Senhor, ele me conhece por dentro e por fora. Ele conhece cada um aqui também. Conhece os pastores também que estão aqui. Porque para Deus, irmão, lá e cá vai ser o mesmo julgamento. A diferença é que nós vamos ser, a cobrança é maior. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Mas se você tem uma lepra dentro do teu coração, se você tem uma inveja, se você tem uma raiva, se você tem uma pirilinha, se você tem aquele negócio, o meu santo não vai com dela, o meu santo não vai com dele, alguém está endemoniado, irmão. Porque só tem um santo, e é Jesus. Só tem um santo, que é Jesus. Então, irmão, nesta noite, que você possa descer como Naamã. Não seja Geazi. Não sirva Deus da casa de seu leproso, irmão. Aleluia, porque um dia a sua lepra vai aparecer. Aleluia, enquanto estamos aqui na terra, Deus ele tem dado a oportunidade de nós nos levarmos. O meu filho, irmão, ele se começa invisível. Deus falando com ele, o coração dele endureceu. E o diabo falou para ele, enganou ele dizendo que estava tudo bem. E Deus palestrou com ele, palestrou muito, porque ele ouvia a voz de Deus. E nesse processo de vida, agora ele foi e não vai voltar. Foi e não vai voltar, irmão. Sabe por quê? Brincou com Deus. Sabe por quê? Ouviu falar e não obedeceu. Sabe por quê? Porque por fora estava bonitinho, mas o coração dele, dentro, estava fugindo. E Deus não se deixa escarregar. Durante essa semana, antes de eu receber a notícia, Deus ele palestrava comigo. Ao culpado, Deus não tem por inocente. Ao culpado, Deus não tem por inocente. Filho único, irmão, meu único filho. 25 anos, deixou 2 crianças, né, dois netinhos, né? Mas quem me deu foi Deus. Deus levou, Deus fez, Deus me trata como Ele quer. Mas, irmã, a irmã está de pé toda, sabe por quê? Porque Jesus me sustentou. Porque Jesus me preparou. Porque se não fosse Jesus, irmã, a irmã estava caída, estava arriada. Mas eu sei a quem eu sirvo, irmão. Eu sei o que eu sirvo. Então eu quero falar para você nesta noite. Não deixa nada entrar no teu coração. Não deixa nada impedir a tua salvação. Seja inveja, seja cobiça, seja adultério, seja engano, seja qual for essa, irmão. Deus, ele é santo. Fala para você nesta noite. Pergunta para você nesta noite. Eu sou um chamado ou eu sou um escolhido? Fala para você nesta noite. Eu sou chamado, Jesus, ou eu sou um escolhido? Se você for um chamado, irmão, você vai fazer o que quer e Deus ainda vai te abençoar e vai te usar. Mas se você for um escolhido, você não pode fazer o que você quer. Muitas das vezes Deus não vai te usar e muitas das vezes Ele não vai te abençoar. Então, irmão, seja um escolhido, porque o paralítico, os 2, eram cegos e Jesus curou os 2. Um seguiu e o outro não seguiu. Jesus sabia
Sabia? Mas mesmo assim ele curou. Então, nesta noite, irmão, que você possa sair daqui, né? Analisando a sua vida e pensando, se Jesus voltar hoje, irmão, para onde nós iremos? Se Jesus voltar hoje, para onde vai a sua alma, irmão? Muitos falaram assim comigo nesses dias. Mas aí, de repente, na hora ele voltou para Jesus e Jesus salvou. Aí eu falei, eu não sei, irmão, eu não estava lá e Jesus não me revelou. Porque tempo ele teve. Tempo ele teve. Então eu não sei. Se ele foi salvo, glória a Deus, vou encontrar com ele lá, se eu não subir, né? Se eu conseguir chegar até o final, eu vou encontrar com ele lá. Se ele não foi, irmão, eu tenho que lutar enquanto eu estou viva, para mim poder morar no céu, porque a porta é estreita e o caminho apertado é. Eu tenho que lutar enquanto eu estou viva. O meu esposo falou comigo essa semana, minha filha, os dias maus. Quando a Bíblia fala que nós temos que resistir os dias maus, pastor. Os dias maus. Sabe por quê, pastor? Porque nesses dias assim, que eu estou vivendo hoje, o diabo ele vem juntinho. Eu adoro a Deus e ele vem juntinho, porque ele é espírito. Ué, mas Deus não tinha uma promessa? Teu filho morreu? Tu vai ficar, mas Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, tu vai ficar adorando a ele igual uma doida? O diabo ele fica enviando as setas dele para você ficar imaginando como foi, o que aconteceu, todo o processo, e como a sua mente não está protegida, irmão, os dados do diabo vêm e o teu corpo padece. Mas quando você se reveste das armaduras de Deus, o diabo ele vem, ele manda seta, tu fica triste, mas tu adora ao Senhor, porque é o digno de toda honra, toda glória, todo louvor é Ele, irmão. Deus te deu, mas Ele foi ministrando nada. E ao culpado Deus não teve uma mãe, ensina os seus filhos o caminho que eles têm que andar. Para quando se o dia mal vier, você não possa mais pensar, poxa, eu poderia ter feito e não fiz. Eu poderia ter falado e não falei. Eu poderia ter pedido e não pedi. Faça, irmão. Não queira agradar o teu filho mais do que agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. No Espírito de Deus, irmão, aquilo que faltou, venha falar ao nosso coração e ao teu coração. E que você possa saber, irmão, que Jesus ele pode vir para você hoje. E como está a sua vida. O meu filho saiu 11 horas da manhã para fazer algo e não voltou. Eles saíram com um plano, mas o plano de Deus e do diabo foi outro. Guarde o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. O compromisso da igreja tem que ser com Deus, amém, irmão?